Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma aula aqui bem sucinta, bem rapidinho. Nós vamos falar sobre a Ásia, que é o continente gigante. A Ásia, gente, ela é o maior continente em extensão e também no quantitativo da população, ok? Na hora que terminar essa aula aqui, eu quero que você consiga analisar a regionalização do continente asiático, identificar as características regionais de cada parte do continente asiático e compreender os contrastes existentes nas diferentes regiões da Ásia, tá? Só para começar aqui, gente, você sabia que a Índia e a China juntas, elas abrigam cerca de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas? A China é o país mais populoso do planeta e em segundo local nós temos a Índia, tá? Agora, gente, nós vamos falar aqui sobre o continente asiático. Gente, a Ásia, ela é o maior continente do mundo, como eu já falei para vocês. Ela tem 44 milhões 580 mil quilômetros quadrados, tá? Ela é composta por 48 países ali naquela região e ali tem mais ou menos dos 7 bilhões e 500 milhões de habitantes do nosso planeta, 4 bilhões e 500 milhões estão localizados aí no continente. A Ásia, ela é banhada ao sul pelo Oceano Índico, como você pode ver aqui, tá? Ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, tá? E aqui na região leste pelo Oceano Pacífico, tá? Como você pode observar aqui. A divisa do continente asiático com o continente europeu, que na verdade a Ásia e a Europa elas estão juntas, muitos estudiosos nem dividem a Ásia, nem dividem os continentes em Ásia e Europa, fala Eurásia, mas como para explicar melhor para vocês tem essa divisão, o que separa os dois continentes são os Montes Urais, tá? Que é uma sequência de montanhas que existem aqui. Temos o Mar Cáspio também que separa, o Rio Ural e a cadeia do Cáucaso e o Mar Negro, tá? Devido a essa grande extensão aqui do continente asiático, tanto longitudinalmente, ou seja, assim, ó, leste-oeste, quanto latitudinalmente, no sentido norte-sul, a gente tem várias formas de regionalização. E nós temos 6 formas de regionalizar a Ásia. Nós vamos ter a Ásia Central, o Sudeste Asiático, a Ásia Setentrional, que é como se fosse a Ásia do Norte, a Ásia Meridional, que é como se fosse a Ásia do Sul, o Oriente Médio e o Extremo Oriente. Cada um com características físicas, sociais e econômicas peculiares, ou seja, restritas a ela. Aí é o seguinte, ó, a Ásia Central, gente, é essa Ásia aqui, ó. Nessa Ásia nós temos o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão, tá? São esses países que formam a Ásia Central, né? Como já disse para vocês. É uma região pouco desenvolvida, tá? Cujos países possuem uma economia fraca e uma política instável, tá? O relevo da região é predominantemente plano, tá? Aqui tudo plano, planaltos e algumas planícies, tá? A vegetação é composta basicamente por estepes devido ao clima semiárido. Todos os países que compõem a Ásia Central, eles foram, durante o período da Guerra Fria, parte integrante ali da União Soviética. Agora nós temos aqui o Extremo Oriente. O Extremo Oriente pega o Japão, a China, a Mongólia, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, tá? Essa região do Extremo Oriente, ela também é conhecida como Leste Asiático. Essa região ela é formada pela China, como eu falei para vocês, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Mongólia e as regiões autônomas de Hong Kong e Macau. Ela é a região mais populosa do continente, sendo a China o país de maior população, com cerca de 1 bilhão e 500 milhões. A economia dessa sub-região ela também se destaca, sendo o Japão e a China como grandes potências econômicas, como nós vimos aqui, tá? Aí nós temos a Ásia Setentrional, que eu vou te mostrar aqui, que é essa parte aqui da Rússia, tá? Ásia Setentrional. Essa região, gente, ela é composta apenas pela porção asiática da Rússia, como eu falei com vocês, conhecida como Sibéria. As suas principais características são o clima extremamente frio e a barreira física que separa o continente asiático do europeu, conhecida como os Montes Urais, como a gente já citou lá em cima. A Rússia, nos últimos anos, ela tem sido considerada uma economia emergente, retomando a sua influência no campo geopolítico. O Oriente Médio, que é essa parte aqui, ó,
Vou mostrar para vocês, ó, essa parte de amarelo aqui, tá? O Oriente Médio, gente, ele é muito caracterizado pela grande porção de petróleo que tem ali, tá? As maiores reservas petrolíferas do planeta estão localizadas nessa região, além de ser uma região estável, cheia de conflitos. E o conflito que mais tem destaque ali é o que diz respeito a Israel-Palestina, né? Então, assim, o Oriente Médio ele é formado pelo Afeganistão, pela Arábia Saudita, Bahrein, Chipre, Emirados Árabes, Iêmen, Irã, Israel, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Síria e Turquia, além do território palestino, que não é considerado um país. Essa parte do continente asiático, como eu falei para vocês, ela é marcada por conflitos, tá? Muitos relacionados ao fundamentalismo islâmico. Quando eu falo fundamentalismo, eu estou falando de uma coisa relacionada a extremismo, tá? E por conflitos internos, como eu já falei para vocês, pela maior produção de petróleo e de gás natural do planeta. Nós temos também o Sudeste Asiático, que é essa parte aqui no mapinha que está de verde, tá? E o Sudeste Asiático, gente, ele é formado por Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia, Vietnã e Timor-Leste. Essa região ela caracteriza-se pela grande desigualdade econômica entre os países. Enquanto algumas nações apresentam atraso político e econômico, como Mianmar, outras apresentam economias em pleno desenvolvimento, como Singapura, Tailândia e Malásia, que são classificadas como os tigres asiáticos. A gente vai ver depois o que é isso, tá? E por fim, a gente tem a Ásia Meridional, tá? O que é a Ásia Meridional? A Ásia Meridional é essa Ásia aqui, ó, onde a gente tem China, Paquistão, Bangladesh, tá? Essa Ásia aí que está de laranja, tá? A Ásia Meridional, gente, ela também é conhecida como Ásia do Sul, ou Sul da Ásia, e é formada, como eu falei para vocês, por Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Os países do Sul Asiático, eles apresentam graves problemas sociais e grande concentração de renda. A Índia é a maior economia da região e ela é caracterizada como um país emergente, com crescimento populacional que a levará em alguns anos a ser a nação mais populosa do mundo, ultrapassando a China. Porque na China nós temos um controle da taxa de natalidade, coisa que não é feita lá na Índia, tá? Segundo os dados do relatório Perspectivas da População Mundial, desenvolvido pela ONU em 2027, a Índia provavelmente já vai ter ultrapassado a China em população absoluta. Ambos os países terão 1.450 bilhões de pessoas. Porém, se mantiver o atual padrão demográfico, a população da China deverá diminuir, enquanto da Índia deverá aumentar, ok? Então a aula de hoje é rapidinha, é só uma revisão para a gente entender esse processo de regionalização da Ásia. Então é muito importante que você não esqueça que a Ásia é o maior continente em população e em tamanho, tá? E que tem uma divisão em sub-regiões: Oriente Médio, Extremo Oriente, Ásia Setentrional, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e a Ásia Central, ok? Abraço e até a próxima.